Em Êxodo 18 eu tenho uma história que eu vou contar para que depois a gente entre no texto da qual eu quero falar. Eles atravessaram o Mar Vermelho, Moisés, o que foi chamado agora há pouco no capítulo 4, que ficou com medo, venceu o seu medo, cuidou do seu coração, chegou diante do faraó, está lá, as 10 pragas vieram, de uma forma sobrenatural, eles foram arrancados, tirados do Egito. E indo para a terra prometida, viram quanto Deus é poderoso. Abriu o mar, eles passaram a pé enxuto, o mar depois fechou, tragou os soldados egípcios. Moisés está vivendo um tempo de milagre. Ele está tão feliz que as coisas começaram a se tornar muito novo para ele. De repente, o Moisés que cuidava das ovelhas do seu sogro, está agora cuidando das suas ovelhas. E me permita abrir um parênteses só para dizer, primeiro você cuida das ovelhas de alguém, depois Deus dará as suas ovelhas. E agora que Moisés está cuidando das ovelhas, que o Senhor lhe confiou no deserto, ele vê uma multidão de quase 6 milhões de pessoas, de quase 2 milhões de pessoas sentadas ali, dependendo, esperando dele. Enquanto ele está ali, vem Jetro, ou Reuel, conforme a versão que você use, vem se aproximando, trazendo sua esposa e seus 2 filhos, e Moisés começa a contar para o seu sogro, meu sogro, tu precisava ver. Moço, de repente o vento soprou a noite toda, abriu o mar, foi um negócio fenomenal, nós entramos no meio, depois fechou, tragou os egípcios, foi um negócio grande. Jetro ficou tão feliz, que eles se reuniram, se alegraram no Senhor, fizeram sacrifícios e adoraram a Deus, foram dormir. Na manhã do dia seguinte ele acorda, e quando ele acorda vê Moisés sentado ensinando ao povo. E Moisés vai ouvir de Jetro a palavra que está no versículo 17. Olhe para o versículo 17, capítulo 18 de Êxodo. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que você está fazendo. Que coisa, né? Ele está a noite anterior feliz, contente, empolgado, o mar se abriu e tudo, e de repente ele acorda e vê alguma coisa, e ele chega para o seu genro e diz, meu genro, o que você está fazendo não está certo. Não é bom o que o senhor está fazendo. Essas coisas que vocês estão fazendo não está legal. E por quê? E ele prossegue nos versículos seguintes. Porque isso vai cansar você. Isso vai cansar o povo que está perto de você. E o que Moisés está fazendo? Está sentado e uma fila de pessoas vem conversar com ele e contar seus problemas, contar suas dores. E ele ouve do amanhecer ao entardecer. Do amanhecer ao entardecer. O dia era pouco para ele cuidar dessa multidão de gente. E quando Moisés está dando o seu melhor, ele agora é confrontado pelo sacerdote Jetro, dizendo para ele, isso não é legal. Qual foi a primeira resposta de Moisés? Estou fazendo a obra, meu sogro. Esse povo vem a mim para ouvir a palavra. Esse povo vem a mim e eu tenho que ensinar a eles, eu fui chamado para isso. Parece a justificativa que a gente sempre dá. Eu estou fazendo as coisas de Deus, estou fazendo a obra de Deus. E Jetro novamente vai dizer, o que você está fazendo não é bom. Porque isso vai cansar você e vai cansar as pessoas que estão perto de você. O povo ficava em pé o dia inteiro e ainda voltava para casa, corria o risco de voltar para casa sem ter sido atendido, porque a fila era enorme. E aí eu me perguntei a primeira vez que li esse texto, em algumas das vezes que li esse texto, por quê? Que Moisés não ouviu Deus falar isso para ele? Por que Moisés, que ouviu Deus falar sobre as leis, sobre as tábuas, sobre as pragas, o Deus que falava sobre detalhes, você faça a arca de madeira de acácia, bote ouro em volta, tem que ser dessa maneira, as medidas são essas, o Deus que foi tão detalhista em falar, não falou sobre isso para ele. Porque existem coisas, e essa é a resposta, que Deus fala conosco através de pessoas. Existem coisas que Deus fala aqui, mas existem coisas que Deus fala aqui, usando pessoas. Porque quem não sabe ouvir pessoas, não está pronto para ouvir Deus. E o Jetro agora é o instrumento para olhar para ele e dizer, isso não está legal. De homem para homem, eles estão conversando e percebendo que isso não vai acabar bem. Por quê? Porque ele está concentrando as coisas somente nele. Há um provérbio africano que diz, se você quer andar rápido, vá só. Mas se você quer ir muito longe, monte uma equipe. E essa é a segunda fala de Jetro para Moisés. Olhe para o versículo 21. Depois de dizer que não é certo o que ele está fazendo, no versículo 21 ele diz, escolhe, pois, procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus,
Homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Ele está dizendo: Moisés, você não pode ficar só, você vai se cansar, o povo vai cansar, e o conselho que eu te dou, além de identificar o problema, eu te dou uma proposta de solução. Escolha pessoas. E Jetro é tão humilde que Jetro diz assim: depois pergunte a Deus se é mesmo isso. Moisés, Jetro não está dizendo, Deus falou comigo. Não, ele está falando de homem para homem. E de homem para homem, eu quero conversar com você e dizer que se tem uma coisa que define o sucesso do nosso ministério, é aprender a criar sucessores. Na segunda parte da conferência Casa de Maqui, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe: não trabalhe sozinho. Se na primeira parte você entendeu que trabalhar é árduo, é cansativo, que isso pesa sobre nós e que você tem que cuidar disso aqui, cuidando disso aqui, você precisa entender a necessidade de ter pessoas ao seu lado. Ninguém é tão bom que possa andar sozinho. É o próprio Deus que testifica em suas palavras dizendo: não é bom que o homem esteja. É o próprio Salomão que está compondo uma canção e dizendo: quem anda só, quem se isola, busca interesses próprios. Raciocine comigo. Quando alguém comete uma atrocidade, a primeira coisa que fazem é tiram ele da convivência das pessoas e o colocam numa prisão. Qual é a punição para ele? O isolamento. Não é a cadeia que é a punição, é a perca dos relacionamentos. Se ele está dentro da cadeia e ele apronta, tira do meio das pessoas e bota num calabouço, numa cela solitária. Porque a maior punição que um homem pode ter é viver só. Agora saia da cadeia e perceba que dentro da igreja nós estamos nos autopunindo quando nós decidimos andar só. Você não pode andar sozinho. Você até pode, não deve. Pode ser uma escolha, mas não é acertada. Todas as vezes que eu pensei em andar só, foi resultado de decepções que eu tive com alguém. Mas quando eu olho para esse texto, quem se isola insurge contra a sabedoria, então eu percebo que mesmo aquilo que me arranha é necessário para me ajudar a caminhar. Porque como ferro se afia ao ferro, um amigo se afeiçoa a outro amigo. E Jetro está dizendo: você está cansado, está cansando o povo, e você precisa escolher pessoas para andar com você. Ao olhar sobre isso, eu percebo que todo bom líder é aquele que aprende a trabalhar em equipe. E mais do que trabalhar em equipe, fazer sucessores. Moisés fez Josué. Elias fez Eliseu. Jonatas fez Davi. Davi fez Salomão. Barnabé fez Paulo. Paulo faz Timóteo. Você percebe que os grandes líderes compartilham com outros, porque é insano de minha parte levar para o túmulo aquilo que poderia ser multiplicado em outras pessoas. É insano de mim querer deixar somente em mim aquilo que poderia ser multiplicado em outros. O bom líder é aquele que entende a necessidade de multiplicar o que ele sabe, sendo disseminado, espalhado ou propagado em outros. Então, por que andar só? Se para ter sucessores eu preciso andar com pessoas, então é sobre isso que eu quero falar. Porém, ao olhar para o Moisés que faz Josué, para o Elias que faz Eliseu, para o Jonatas que faz Davi, e quando eu digo Jonatas que faz Davi, eu disse isso ontem, Davi só sabia apacentar a ovelha. Quem ensinou Davi a usar a espada foi Jonatas. Quem ensinou Davi a usar o escudo foi Jonatas. E ao olhar para esses homens, o Davi que faz Salomão, o Barnabé que faz Paulo, eu percebo que o sucessor poderá ser maior do que o líder que o faz. E eu descubro que é por isso que nós não fazemos sucessores. Porque aqui dentro bate um sentimento de inveja. Moisés foi grande, mas não entrou na terra prometida. Quem entrou? Seu sucessor. Elias foi grande, fez 7 milagres, mas Eliseu fez 14 milagres. Jonatas foi grande, mas nunca foi rei, não derrubou o gigante. Quem fez? Seu sucessor Davi.
Davi foi grande, mas não conseguiu construir o templo. Quem construiu? Salomão. Barnabé foi grande, maior do que Barnabé foi Paulo, que escreveu muitas cartas, abriu muitas igrejas. E talvez seja por isso que eu tenho dificuldade de fazer um sucessor, porque o sucesso do sucessor poderá ser maior do que aquele que está preparando ele. Pense em Salmos. Salmo diz que como flecha na mão do valente são os filhos da mocidade. E se aqueles que eu apacento são filhos, então eu tenho que projetá-los, e a flecha vai sempre mais longe do que o arqueiro. É normal. Mas aqui dentro bate um sentimento. Pode. Chegou aqui, não sabia nem pregar, pregando mal que eu. Rapaz, não, peraí. Sabe o que mais acontece no ministério? Pessoas que estão crescendo, verem suas asas cortadas, porque aqueles que um dia os incentivaram a crescer, não querem que eles cresçam, porque se tornam maiores. Em João 14, Cristo, que monta uma equipe, diz para eles no versículo 12, e eu vou para o Pai, e vocês farão as obras maiores do que a que eu faço. Entendeu? Vocês farão mais coisas do que eu estou fazendo, maiores. E isso explica o porquê Moisés tinha dificuldade de talvez distribuir, de descentralizar. A segunda coisa que eu posso extrair, pela qual nós não conseguimos fazer sucessores, se não for por esse sentimento de que ele possa ser maior do que eu, é pelo sentimento de que eles não estão prontos como eu estou. Como que eu posso fazer esse novo líder? Como que eu posso projetar esse novo líder? Ele está errando, olha aqui, eu botei ele para dirigir o culto, errou todo. Eu botei ele para fazer essa visita, falou, foi besteira. Não. Se é para fazer errado, é melhor nem fazer, deixa que eu faço. E sabe por que nós trabalhamos sozinhos? Porque nós queremos que as pessoas sejam tão boas quanto nós somos agora. Mas pense, o que você é hoje é resultado de coisas que você aprendeu ao longo do tempo. Você não pode achar que a pessoa que você está chamando para andar com você vai ser tão bom quanto você é agora. Ele precisa crescer. E para isso ele vai errar. Você me escuta hoje pregando, mas será que você me escutaria há 27 anos atrás? Você imagina o tanto de bobagem que eu já falei. Eu já troquei Zaqueu por Bartimeu. Eu já disse que Jesus tinha sido batizado com o Espírito Santo e a língua estranha dele era Lama Sabactane. Disse. E disse, irmão, ele está aqui, até a interpretação deu para o autor. Mas alguém teve paciência comigo. O maior problema da sucessão é que nós queremos que as pessoas nasçam prontas e ninguém nasce pronto. As pessoas são prontas ou preparadas no caminho, errando, tropeçando, e a gente assim, levanta aí campeão, vamos lá de novo. Só que na nossa avaliação, a primeira vez que errou, não serve. A primeira vez que falhou, não dá, remove, não conseguiu. Se Jesus tivesse feito isso com os 12, nenhum deles estavam aptos para um ministério. Se você pensar na vida desses homens, eles tinham tudo para não estar lá, porque eles não estavam prontos, mas Jesus apostou fichas neles. Jesus não tinha um plano B, esse era o único plano, eu vou cuidar de 12 que multiplicarão-se e cuidarão de tantos outros. Cristo não tem um plano B quando o assunto é a igreja. Se a igreja falhar, ele apostou em minhas fichas, e se ele apostou em mim, eu preciso entender a necessidade de apostar em pessoas. Todo líder deve entender isso. E por quê? Porque o ministério tem início, tem meio e tem fim. Nós somos motivados na igreja quando somos chamados para o ministério. Deus quer te usar, e a gente vai se envolvendo e vai amando. Só que nós não somos treinados para compreender que o ministério tem fim. É por isso que muitas pessoas morrem em cima do altar. Na minha inocência, eu dizia que o meu sonho era morrer pregando, porque eu achava romântico isso. Só que quando eu leio as cartas de Paulo, eu descubro que não precisava disso. É Paulo que vai dizer em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate,
completei e guardei a fé. Só completa a carreira quem sabe aonde é o início, o meio e o fim. Ele sabia onde terminava, onde concluía. Como eu posso completar uma coisa se eu não sei aonde é o fim dela? Em Efésios, no capítulo 4, depois de apresentar os ministérios, no versículo 11, no versículo 12 diz: até que cheguemos ao perfeito conhecimento, à varonidade, à estatura perfeita, para dizer que o ministério ele tem início, ele tem meio, ele tem fim. Deus nos chama para um propósito, e esse propósito ele precisa ser finalizado. E porque nós não sabemos isso, nós não nos preocupamos em montar equipes para que dentro dessas equipes brotem sucessores. E aí eu digo novamente, o sucesso é definido pela capacidade de criar sucessores. Perguntaram para um presidente americano, que eu não recordo aqui seu nome, como você define o sucesso de um líder? Sua resposta: se eu olhar para trás e ver que alguém vem me acompanhando. Um bom líder não é aquele que faz boas coisas, mas que motiva pessoas a fazer coisas, a andar com ele. Então, se estar cansado é uma possibilidade real, facilita o fardo ter alguém do meu lado para caminhar. Lembra de Moisés? Mãos cansadas, mas ele não estava só. Ele tinha Moisés, do lado de Moisés ele tinha Arão e Hur. Ter alguém do lado é o que é mais necessário para que o nosso ministério possa concluir, completar a sua carreira. Nós precisamos acordar para a realidade de que nós não podemos ter a igreja, o respectivo ministério, aquela classe, aquele grupo centralizado em mim. Quando um reino é centralizado numa pessoa, ele não pode ser chamado de reino de Deus, ele pode ser chamado de meu reino, porque com a minha morte, esse reino vai acabar. Criar sucessores é muito mais do que uma decisão acertada, é uma decisão que facilita a minha caminhada. No mundo atual, nós temos uma grande igreja na Coreia, pastoreada até 2021 pelo pastor Po Young-Chu, a maior igreja evangélica da atualidade. A sua Santa Ceia são 600 mil pessoas assistindo a cada culto. E os que assistem têm que sair para dar lugar aos outros. É uma grande igreja. Mas Po Young-Chu, que morreu aos 85 anos, antes de morrer, anunciou o seu sucessor, cuidou do seu sucessor, investiu no seu sucessor. E a morte dele não fez o trabalho parar, o trabalho prosseguiu. No Brasil, temos uma grande igreja que em décadas passadas foi a pioneira em grandes atividades em estádios, nos rádios e nas TVs. Deus é amor. Davi Miranda foi um grande líder nacional, mas ele morreu e não preparou um sucessor. Olha o que está acontecendo lá. Estão se degladiando entre si e aquilo que um dia foi tão belo está morrendo junto com seu líder. O que faz um bom ministério é você chamar pessoas para andar com você. Ah, mas eu quero perto de mim os bons. Não vai dar certo. Eu quero perto de mim os que são os melhores. Faça-os. Nesses anos de pastorado, eu estou na 5ª igreja que eu pastoreio. E sabe qual é a diferença da igreja em Barroquinha? É que são filhos na fé, que passaram debaixo dessa mão, que caminharam comigo desde o início. E uma das coisas que eu decidi fazer com eles foi apostar neles, porque um dia alguém apostou em mim. Eu era um garoto de 18 anos, pesando 56 quilos, solteiro, apacentando uma cidade. Eu era um improvável, mas alguém apostou em mim. Eu não podia fazer menos do que isso, eu tinha que apostar em outras pessoas. Só que as pessoas que nós apostamos, normalmente são aquelas que estão perto do nosso convívio, e às vezes o sucessor será quem não está no convívio. Por exemplo, quem era para ser o sucessor de Moisés? Arão ou Hur? Arão falhou, então tem Hur, o sacerdote. E quem vem? Um homem que não pregou para o povo,
não estava presente no dia dos milagres, dos sinais das 10 pragas, era o Josué, um jovem que acompanhou Moisés, e de repente a mensagem é essa: esse homem vai conduzir esse povo até a terra prometida. Então eu quero me dirigir para você que é líder e quero abrir o coração dizendo, por favor, aposte em outras pessoas. E aí eu vou pedir para os líderes de mais idade uma coisa: aposte nos jovens. Eu posso falar com muita segurança isso. Aposte no jovem. Ê, pastor, essa geração de hoje aí não dá para apostar neles, não. Esses meninozinhos de sobrancelha tirada, de calça apertada, de cabelo na régua. Ê, pastor, isso aí não dá, não. Deixa eu te falar. O avivamento que vai vir, não vai vir pelas mãos minha. Quando eu falo minha, eu falo a minha geração. Eu conto uma geração a cada 40 anos, e eu já estou com 41, então não é mais a minha geração. O avivamento que vai vir por esses meninos de calça apertada, de cabelinho na régua, de sobrancelha tirada. Por quê? Porque quando um jovem se entrega, ele se entrega. Então aposte nos jovens, acredite neles. É o que eu posso pedir a você, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu fui o pastor mais jovem do estado do Ceará, e alguém apostou em mim. Então eu me dirijo para você que é líder, pastores, presbíteros que estão aqui, aposte na juventude. Mas eu me dirijo para os jovens e faço um pedido: honre os seus líderes, porque é preciso uma via de mão dupla. Eu preciso que o meu pastor acredite em mim, mas eu preciso honrar aquele que em mim acredita. Eu preciso estar perto desse que em mim acredita. E o maior problema de um jovem obreiro, e eu não estou falando só da idade, mas de um jovem iniciante no ministério, de um jovem que está se formando, é achar que ele sabe tudo. Na minha inocência eu dizia: no dia que eu for pastor, não vai ser igual esse pastor, não. O nome do meu primeiro pastor foi Frota. Meu pastor é muito manso. Quando eu tive fazer pastor comigo, crente, inocente, né? Sabia de nada. Eu dizia que meu pastor estava errado, mas estando hoje no lado de cada mesa, eu percebo como as coisas são diferentes. Então, quando o seu líder tomar uma atitude que você não entender, você não precisa concordar, mas você precisa respeitar. Esteja perto dos seus líderes, porque se é difícil para o lado de cá fazer sucessores, então, no mínimo, facilite essa construção de pontes. Seja alguém que honra, que respeite. Ah, mas o pastor não me vê. Acalme, uma hora isso chega. Ah, mas eu não... Quiete seu coração. Mas eu ouvi o que... Acalme, respeite a história do seu líder. A diferença de Josué está aqui. Ele caminhou 40 anos com Moisés. Moisés subiu o monte, ele ficava no pé da montanha. Moisés entrava no tabernáculo, a glória descia, todo mundo ia para casa, e onde Josué ficava? Na porta da tenda. O que ele dizia, o que ele falava para Deus, são coisas que só na eternidade iremos descobrir. Mas foi esse menino que respeitou o seu líder, que honrou o seu líder, que se tornou depois o homem que ele foi. Trate os seus líderes hoje como você deseja ser tratado amanhã, com honra e com respeito, com cuidado e a devida atenção. Queridos irmãos, nós estamos num tempo tão desafiador que ou nós nos damos as mãos na força da juventude, na experiência da maturidade, e juntos formamos uma equipe, ou ninguém vai sobreviver nessa situação. Ninguém conseguirá. O que está por vir serão tempos muito tensos, tempos sombrios. Os nossos valores estão sendo bombardeados, nossas convicções estão sendo estremecidas, uma geração fragilizada está chegando dentro da igreja precisando de cura, e o altar precisa estar saudável. E a distância entre o altar e as pessoas pode ser encurtada através de parcerias. Quantas vezes você chegou para os seus líderes para caminhar com eles, para proporcionar momentos facilitando a vida deles? Não concordo, não entendo, mas estarei por perto.
Eu acredito que para facilitar a vida, nós podemos estar mais perto. Do lado de cá, um homem falho, frágil, mas com muitas responsabilidades. Do lado de cá, há uma humanidade falha, fraca, mas com muitas necessidades. E a aproximação dessas duas coisas tornará o ministério mais fácil. Eu acredito que as coisas podem ter um outro rumo e nós não estarmos nas estimativas daquilo que diz o Instituto, em que 60% deles não irão cumprir a chamada. Nós podemos mudar isso quando nós formos facilitadores e não dificultadores. Então, menos pedra nas mãos e mais braços estendidos. Facilitaria muita coisa. Muita coisa. Alguns anos atrás, o pastor Gesiel Gomes pregou em Fortaleza, numa conferência de pastores, e sua palavra foi muito direcionada para líderes, quando ele dizia assim: a geração de líderes se assemelha à geração patriarcal. Abraão, o homem que seguiu as pegadas da fé, deixou tudo e pela fé foi viver o sobrenatural. A geração depois de Abraão é Isaque, que caminha as pegadas do seu pai, que não ouve Deus como ouviu seu pai, que não viveu o que viveu seu pai, mas caminha nas pegadas do seu pai. Mas a geração depois de Isaque, a geração Jacó, é uma geração usurpadora, que pensa em seus próprios benefícios, que pensam nas suas bênçãos acima de qualquer princípios. É uma geração que rouba. E quando a plenária pensou que ele tinha terminado a mensagem, ele grita dizendo: mas um dia Jacó vai virar Israel. Essa geração de líderes ainda experimentará um mover transformador de Deus. E eu estou esperando, irmãos, porque mais do que nunca nós precisamos ser uma geração Israel, ferida na coxa, mas transformada na alma. Você entende o que eu estou dizendo? Está mancando, está ferido, mas está sarado. Deus quer nos curar. Então, que tal eu ser curado, ajudando a curar outras pessoas? Lembra de João 4? Cansado, sentado, meio-dia, uma porta se abre, porque a hora em que a gente mais está cansado é a hora em que as pessoas buscam ajuda. Vem uma mulher, Jesus, mesmo cansado, se esforça para cuidar da samaritana, e ele dá o melhor para a samaritana. De repente a samaritana some, como que parecendo não ter resultado nenhum. De repente ela volta trazendo uma cidade inteira. E quando eu preparava essa mensagem, eu coloquei: um homem cansado, que para descansar, viverá novas possibilidades, e quando achar que não está dando certo, nações brotarão diante de seus olhos, porque Samaria conheceu o Evangelho no dia em que Jesus estava cansado. Quem disse que o seu ministério acabou? Quem disse que as coisas pararam? Há muita coisa para acontecer, então cuide disso aqui. Ande com pessoas aqui. Permita-se ser mais gente e menos anjo. Por que menos anjo? Porque na igreja, na Bíblia, os pastores são chamados de anjos. Seja menos anjo, seja mais gente. Gente como a gente, que desfruta de dor como todo mundo, mas que não se rende a ela. Eu vou continuar, porque de Maqui eu vou para o palácio. Aí já imaginou a cena? Lá vem Mefibosete, barbudo, sujo, maltrapilho, e dizendo: eu não passo de um cachorro morto. Para Maqui, irmão, tudo acabou. Para Mefibosete, tudo acabou. Mas quando ele entra no palácio, do lado de lá o rei diz: eu tenho uma promessa, e sobre a sua geração eu a farei cumprir. Sente na mesa do rei, coma da comida do rei, viva na dependência do rei.
Mas que gostou? Mefibosete gostou? Amou. Tinha comida boa. O homem se ajeitou, se organizou, está sentado na mesa. A história muda. Davi tem um romper na família. Absalão toma o trono, Davi vai embora. Quando Davi vai embora, Mefibosete descai o seu semblante, fica triste, não se barbeia mais, está maltrapilho. Davi volta. Quando Davi volta, diz: por que você não me acompanhou? Por que você não veio comigo? Você jogou para trás tudo que eu fiz por você. A partir de agora estou tomando todo o seu reino, todas as coisas, as terras que eu tinha te restituído, e vou dar aqui para Zipa. Porque Zipa tinha inventado uma mentira acerca de Mefibosete. Sabe o que Mefibosete disse? Tire tudo, leve tudo, só em ter o meu rei de volta isso me basta. Sabe o que Mefibosete está dizendo? Depois que eu voltei para o palácio, eu descobri que mais do que banquetes, a presença do rei é o que me basta. Líderes, mais do que o microfone, mais do que o altar, o que é mais importante é a presença do rei. Que venham as mesas, que venham os banquetes, mas que isso não seja a coisa mais importante, porque o melhor da história é estar do lado do rei. Eu sonho com um dia em que ele vai dizer assim: servo bom e fiel, entre para o gozo do teu Senhor. Por favor, cuide de sua vida, porque mais importante do que o que você faz é o que você vive em Deus. Fique de pé, por favor. Se alguma coisa eu puder dizer para você, eu resumo nisso: não caminhe só. Procure alguém. Se aproxime de pessoas. Caminhe com pessoas. Porque juntos nós podemos ir mais longe.